Olá, querido amigo e amiga, paz do Senhor Jesus. Sou Jonathan, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe poderosamente, não só você, mas toda a sua família, tá bom? Eu quero trazer uma meditação da palavra de Deus para minha e para a sua vida. É um texto muito conhecido, tá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, dos versos 1 ao verso 5, né? E o título dessa mensagem é Servir ao Deus da provisão nos torna servos provedores. É uma mensagem que eu já tive a oportunidade de ministrar uma vez na congregação e eu queria trazê-la para a nossa meditação hoje, e eu acredito que Deus tem algo a falar aos nossos corações. Antes eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal também, né? Canal abre aspas, o link está aqui na descrição desse vídeo para você que nos acompanha pelo Facebook e para você que nos acompanha pelo YouTube. Siga também as nossas redes sociais, sempre no @CostaGJonathan, tá bom? Atos 3:1 vai dizer: Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração à nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, como João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Quero frisar o versículo 5, quando ele vai dizer: E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Meus queridos, nós estamos sendo observados todo o tempo. Em todo o tempo, eu e você estamos sendo observados. E as pessoas sempre olham para nós buscando receber algo. Elas sempre buscam alguma coisa, principalmente quando se tratam de pessoas que seguem a Cristo, pessoas que são seguidoras do Evangelho, pessoas que são servas de Deus. Então é natural que as pessoas olhem para mim, olhem para você e busquem alguma coisa, e esperem algo. Esse versículo aqui que a gente acabou de frisar novamente, o versículo 5, ele é o ponto alto de um diálogo que está havendo entre Pedro, João e um coxo, né? Todos nós conhecemos essa história do homem que estava à porta do templo pedindo esmolas, né? E a Bíblia vai nos dizer aqui nos versículos de 1 a 4 que quando eles chegaram até o templo, aquele homem olhava para Pedro e para João, né, esperando receber alguma coisa, né, esperando receber alguma esmola, esperando receber alguma ajuda financeira. E por que eu quis trazer esse versículo para a gente falar sobre o Deus da provisão? Tem muitas pessoas que, quando ouvem esse tema, ouvem essa expressão, provisão, Deus da provisão, Deus da multiplicação, sempre elas levam isso para um lado mais financeiro, para um lado mais arrecadador de fundos, né? Mas o que eu quero trazer para você aqui nesse vídeo é que todo servo de Deus que entende que Deus é um Deus provedor, ele automaticamente se torna um servo provedor. E o que é prover? Prover nada mais, nada menos é do que você fazer algo para ajudar alguém. É você se colocar numa posição em que você vai contribuir para que alguém alcance algum objetivo. E nós vamos ver no decorrer da Bíblia algumas pessoas que foram servos provedores. E eu destaquei 4 pessoas aqui na história da Bíblia que elas vão nos ensinar, vão nos dar exemplo de que que os servos do Deus da provisão, eles se tornam servos provedores. O primeiro exemplo que eu quero trazer, eu até anotei aqui para mim não me perder, é Isaías, né? Quando a gente vai ler no livro de Isaías, né, o servo provedor, ele tem uma característica, e a primeira característica que ele tem é se colocar à disposição, né? O servo que serve a um Deus que provê tudo e todas as coisas, ele sempre se coloca à disposição do seu Deus, ele sempre se coloca à disposição do seu Senhor. Quando nós vamos ler no livro de Isaías,
A Bíblia vai nos dizer que Deus estava procurando alguém que pudesse ir até as nações, que pudesse ir levar a palavra, né? E qual foi o discurso que Isaías teve? Primeiramente, ele falou que ele não tinha condições, porque ele era um homem de lábios impuros, né, e de impuros lábios, mas, todavia, ele se colocava à disposição, né? Quando ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Quando Deus pergunta, a quem enviarei e quem há de ir por nós, Isaías prontamente diz, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Os servos de um Deus provedor, eles se colocam à disposição do seu Deus. Então, avalie isso. Você está se colocando à disposição do Deus da provisão? Segundo ponto, o servo do Deus da provisão, ele enxerga a necessidade alheia. Ele enxerga a necessidade daquelas pessoas que estão junto com ele, ou que estão ao redor dele, ou que estão próximas dele, né? E um exemplo de uma pessoa que enxerga a necessidade do seu próximo, nós temos inúmeros, mas eu queria destacar aqui Neemias, né? Neemias, no capítulo 1 do livro de Neemias, vai nos dizer que o povo de Israel, né, a cidade de Israel, a cidade de Jerusalém, melhor dizendo, ela estava com seus portões em chamas, né? A cidade tinha sido atacada, estava com os muros desconstruídos, né? E Neemias, vendo a necessidade do povo, vendo que o seu povo, que os seus compatriotas estavam ali passando por uma dificuldade muito grande, ele se colocou à disposição para estar indo e ajudá-los, né? Ele desejou no seu coração reconstruir os muros de Jerusalém. Então, isso também é uma característica dos servos provedores. Primeiro, que eles se colocam à disposição. Segundo, que eles enxergam a necessidade alheia, né? O servo provedor, ele também enxerga a necessidade do seu próximo. O terceiro ponto, né? Esses servos normalmente, né, eles têm uma autoridade avantajada, se assim podemos dizer, né? Os servos do Deus provedor, eles são agraciados com autoridade. E nós vamos ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 16 ao 18, a gente vai ver quando uma jovem foi tomada por um espírito de adivinhação, né? E estava causando muita confusão entre o povo ali. E Paulo, né, dotado de uma autoridade, ele expulsou aquela entidade maligna da vida daquela jovem. Então, observe você, Paulo também era um servo de um Deus da provisão. E automaticamente ele era um servo provedor. Nós vimos que no primeiro exemplo que a gente citou aqui de Isaías, através da disposição que ele teve, né, através de se colocar à disposição, ele fez com que muitas vidas fossem alcançadas pela justiça e pelo juízo de Deus. Ele apregoou a palavra para muitas pessoas. Então ele proveu, de certa forma, uma redenção para a vida daquelas pessoas por meio, é claro, do Espírito Santo de Deus. Nós vemos que também Neemias, ele se colocando à disposição, ele ajudou, ele contribuiu para que o povo, para que os muros fossem reconstruídos. Então ele se colocou como um provedor para aquele povo. Assim também Paulo, quando ele expulsa aquele espírito de adivinhação daquela jovem, ele também está se colocando como uma pessoa disposta a prover algo para alguém. E no quarto exemplo, né, o servo provedor, ele sempre tem algo a oferecer, né? E o maior exemplo que nós temos disso é Jesus, né? Quando ele fala que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, né? Jesus disse lá no livro de João 14, se não me falha a memória, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus, ele se coloca como o caminho. Jesus se coloca como a resposta. Jesus se coloca como o sacrifício vivo para que o povo fosse purificado, para que o povo pudesse chegar novamente até a Deus, uma vez que o povo estava distante do Senhor. Então, não que nós tenhamos essa condição, né? É claro que o sacrifício de Jesus é um sacrifício perfeito, mas nós também podemos oferecer algo para alguém, né? Eu e você, todos nós temos condições de oferecer algo para alguém.
isso depende das nossas boas intenções, né? E também é um ato de gratidão a Deus. Gratidão com a palavra que é tão utilizada hoje em dia e de certa forma até defasada, porque as pessoas simplesmente colocam gratidão, mas não têm frutos de gratidão, né? E a gratidão está no coração daquele que, ao aceitar e ao receber a graça, o amor e a provisão de Deus, ele se torna um servo de Deus, que também é uma pessoa provedora, é uma pessoa que promove o amor de Deus para as outras pessoas, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, que Deus te abençoe, espero que essa palavra possa falar ao seu coração e nós voltamos em breve com mais vídeos aqui na nossa rede, tá bom? Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo.